me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter a mudança em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja pode sentar. Eu quero agradecer a Deus, pela oportunidade de poder mais uma vez nessa noite estar aqui, pela misericórdia do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos e unidos em Cristo, num só Espírito, para nós cercarmos esse banquete que o Senhor, aleluia, demonstra a todos nós que estamos com essa incumbência de, aleluia, fomos um povo escolhido pelo Senhor. Todas as vezes, irmãos, em que nós reunimos para participar da Santa Ceia, nós devemos um pouco mais de gratidão, porque nós não éramos merecedores disso, mas o Senhor usou de misericórdia para conosco, demonstrando o seu grande amor para conosco, e nos fez, aleluia, dando esse direito de poder sentar numa mesa e juntos, participarmos do corpo e do sangue do Senhor, ou comer a carne e beber o sangue do Senhor. Graças a Deus. São oportunidades, irmãos, que poucos têm, Essa oportunidade não é para todos os crentes, viu, irmãos? Essa oportunidade não é para todos os crentes. Eu só posso garantir que essa oportunidade é para todos os cristãos, tá? Não é para todos os crentes, porque está escrito, irmãos, no livro de Mateus, que o sangue do Senhor Jesus é derramado por muitos e não por todos, porque depende da nossa escolha, depende da nossa decisão, e não depende do Senhor, Quando o Senhor deixa claro, Ele está dizendo, irmãos, que nós sim precisamos preocupar com a nossa vida espiritual. É uma maneira tão clara, irmãos, que eu não posso preocupar com a vida espiritual da minha esposa, a minha esposa não deve preocupar com a minha vida espiritual, mas eu preciso preocupar com a minha vida espiritual. Você precisa preocupar com a sua vida espiritual, porque nós aprendemos que a salvação é individual. Pai não salva filho, marido não salva esposa, esposa não salva marido, e assim sucessivamente. O trabalhar de Deus é bem diferente do nosso, porque o Senhor age com justiça. A balança do Senhor, aleluia, ela pesa igual. Então o Senhor lançou a sua palavra, a palavra da salvação para o ser humano, e o ser humano deve procurar a ser salvo por ela, pela palavra do Senhor. E é por isso que essa noite nós estamos reunidos aqui mais uma vez, para nós ouvirmos mais um pouco da palavra do Senhor. Uma coisa que eu posso garantir nessa noite, como já ouvimos essa noite aqui, se a trombeta demorar um pouco mais, muitos crentes vão ter a oportunidade de se arrepender e de se consertar com o Senhor. Porém, se a trombeta do Senhor soar nessa noite, muitos não vão ter esta oportunidade. Então, irmãos, vamos lutar e batalhar, aleluia,
em prol da nossa vida espiritual. Aleluia. A material, irmãos, é mais fácil. A material é mais fácil. Nós ouvimos aqui na palavra de oferta, né, uma palavra bastante pesada, né, que o nosso presbítero Rubens deixou aqui claro, né, que o nosso irmão, o apóstolo, disse assim: olha, se você quiser ficar rico, fique rico, mas fique sabendo que você está caindo no laço dos demônios. E por que não dizer, irmãos, muitos crentes estão correndo atrás de riquezas. Quantos crentes deixaram de ser crente porque quando ouviu o pregador pregando que o Senhor tem a chave, o Senhor abre porta, o Senhor faz, pregou tudo o material para ele, e ele aceitou Jesus e não aconteceu nada, e ele voltou atrás. A minha Bíblia diz que ele fez como o cão, encheu bem a barriguinha, saiu correndo, depois vomitou e foi embora, depois voltou para lamber o seu vômito. Eu estou falando de crentes, irmãos. Eu não estou falando de cristão. Estou falando de crente. Porque o cristão, irmãos, é aquele que abre o coração para o Espírito Santo do Senhor. E onde o Espírito Santo do Senhor limpa e faz a morada, aleluia, esse cristão, ele pode passar pelo que passar, ainda que seja necessário morrer, mas ele diz: o meu Senhor vive, aleluia, e por isso eu fico feliz com o meu Senhor. Não tem o que derrube esse crente, irmãos. Eu estava, irmãos, hoje de manhã, quando eu levantei pela manhã, eu fui ali para a sala ler um pouquinho a Bíblia, e o Senhor me deu essa palavra. Eu quero dizer aos irmãos que até esse momento eu não tinha comunicado com o pastor Marcos, não tinha comunicado com a missionária Tamires, e eu sou um pouco mais atrasado, o meu celular chega um pouco mais tarde, né? Eu sou despreocupado com o celular, irmãos. Celular eu uso muito para ver a hora, né? Eu nunca gostei de relógio, agora fabricaram um relógio para mim que é o celular, e eu gosto muito de celular para ver a hora, né? E como o domingo é de folga, então eu não estou nem preocupado com hora, e aí é pior ainda para me ver alguma coisa. Mas agora já à tarde a Vitória falou assim: o pastor Marcos mandou uma mensagem. Eu falei: nossa, chegou atrasado, eu estou morando longe mesmo. Mas graças a Deus, irmãos, eu agradeci ao Senhor, porque esta semana duas coisas marcou a minha vida e marcou o meu ministério. Hoje, quando levantei pela manhã, peguei a Bíblia, fui dar uma lida na Bíblia, e quando estava lendo, o Senhor me deu essa palavra, e eu fiquei pensando, irmãos, aleluia, como é bom, irmão, a gente ter certeza da decisão que a gente tomou. Porque, irmãos, ser cristão, irmãos, é diferente de ser crente. Porque ser crente, irmãos, é assim, ó: eu vou na igreja do pastor Marcos. Você vai na igreja do pastor Marcos? O pastor Marcos bom para oferecer na sua igreja? Não sei. Eu acho muito gostoso, eu vivo lá e gosto de estar ao lado dele. Bom, então eu vou lá na igreja do pastor Marcos. Eu indo na igreja do pastor Marcos, se me servir, serviu. Se não servir também, não vou pagar nada mesmo, não vou mais lá, e acabou. Acabou. E fim de conversa. Agora, ser cristão é diferente, irmãos. Por quê? Porque eu já disse aqui, o cristão, ele tomou uma decisão para servir ao Senhor. Ele acreditou naquela promessa do profeta Isaías, que diz: olha, eu quero estar contigo por onde você passar, por onde você andar. Aquela promessa que o Senhor fez através do profeta Isaías, que disse: olha, quando você passar pelas águas, a água não vai te submergir. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar, porque eu vou estar contigo. Aleluia. É eu que vou estar. E esse cristão abraçou essa promessa, e quando ele está passando por situações, aleluia, que nenhum ser humano merece passar, e ele continua passando e dizendo: eu continuo sendo crente, eu continuo servindo ao Senhor, eu continuo crendo no Senhor, aleluia. E vai assim, irmãos, servindo ao Senhor, porque um lugar nos espera, aleluia. Dois lugares tem e está à espera do ser humano. Dois lugares. A Bíblia diz que há dois caminhos. Dois lugares nos espera como ser humano. A minha Bíblia diz que é o céu e o inferno. E antes do juízo acontecer,
é o Hades e o paraíso, para aqueles que partirem antes. A minha Bíblia diz que existem 2 lugares para o ser humano, mas para o cristão não. Para o cristão há uma nova Jerusalém, uma cidade criada pelo Senhor e seus anjos, e que nos aguarda. É aquela, irmãos, que está escrito no livro de Atos, quando o Senhor Jesus despediu dos seus discípulos, despediu dos seus companheiros ali, e eles ouviram uma voz, porque o Senhor havia despedido, e eles viram quando o Senhor foi subindo, e viu quando uma nuvem recebeu o Senhor Jesus, e eles ouviram uma voz: por que estáis olhando, homens? Este mesmo Senhor que subiu há de voltar, aleluia, para vos buscar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Então isso é para o cristão, irmãos, é para aquele que segue a Cristo, não é para o crente, porque para os crentes corre o risco de ir para o Hades se morrer antes, ou para o paraíso se morrer antes. E no dia do juízo final, o lago de fogo, a salvação eterna. Mas para o cristão não, para o cristão é diferente. Irmãos, eu estava olhando e pensando sobre a vida do ser humano. Vamos falar de nós evangélicos, nós que somos cristãos. A gente conhece as histórias de pessoas, de homens, de mulheres que Deus levantou desde o passado, né? Nós pegamos muito na vida de Moisés, nós pegamos muito na vida de Davi, nós pegamos muito na vida de Abraão, nós pegamos muito na vida de vários homens, e foram homens abençoados, homens. E nós às vezes fazemos o apelo para um irmão, para uma irmã: você gostaria de ser qual dessas pessoas que foram usadas pelo Senhor? Eu queria ser Moisés, ver o mar abrir diante de mim. Eu queria ter essa graça, esse poder de tocar nas águas, as águas se abrir, e eu passar com o meu pé seco, fazendo poeira, sair do outro lado, bater o meu pé e ver a poeira levantar. Outros: mas eu queria ser Abraão, receber aquela promessa. Olha, Abraão, eu sou contigo, Abraão, aleluia. Portanto, olha, aleluia, para o céu, conta as estrelas, se puderem contar, assim será a sua geração. Que maravilha, irmão, ser Abraão. E outros crentes falam assim: não, eu queria ser Davi. Eu queria ser Davi. Ainda mais eu que sou tão pequeno, aleluia, olhar para aquele gigante, aleluia, e apontar o dedo para a cara dele e dizer: você é grande, mas não é 2, aleluia. Eu sou tão pequenininho, mas o meu Senhor é tão grande, aleluia, que está acima de você e vai te destruir. E seria muito gostoso se a gente fosse Davi, irmãos. Você não encontraria nenhum gigante que quisesse passar o pé em você e derrubar você, aleluia, da caminhada em estar servindo ao Senhor. E eu perguntei para mim mesmo: por que alguém queria ser Jó? Porque Jó, irmãos, ele oferece 2 oportunidades para nós escolher a ele. Eu posso escolher um Jó, aleluia, muito rico, reconhecido pelo Senhor no céu e na terra, reconhecido por todos que estavam em volta dele na cidade de Ur. E poderia também escolher um Jó que começou a ver as suas peles se transformando numa lepra e correr para os cacos de telha, começar a coçar porque já não tinha mais unhas. E poderia escolher um Jó, irmãos, que agora, de toda a situação terrível, que ninguém mais queria saber dele, se apresentar diante do Senhor: Senhor, eu te dou graça, porque agora eu não tenho mais 500 cabeças de gado, agora eu tenho 1000, eu não tenho mais agora eu tenho 10 rebanhos, eu não tenho mais, agora, irmãos, aleluia. Mas poucos querem escolher Jó, porque é um risco, né? Aleluia. Ainda mais no Brasil que nós vivemos. Ainda mais no Brasil que nós vivemos. Ainda mais numa vida financeira terrível que o Brasil vive, ou melhor, todo o universo, né? Todo o universo.
Cada hora que passa, cada dia que passa, cada presidente que troca, o trabalhador assalariado quebra mais, porque é uma ganância de juro e tanta coisa. Irmãos, quantos crentes, aleluia, quantos irmãos, quantas irmãs luta, batalha, faz hora extra para comprar um carro zero e não consegue, e quando compra, paga a metade e perde o resto, devolve para eles, e eles ainda têm cara de pau de cobrar, porque você não terminou de pagar, ameaça o seu nome. Então, irmãos, ter uma vida igual Jó é meio difícil a gente escolher, porque ele teve uma vida linda, teve um período terrível, e depois o final foi um final feliz. Mas tudo isso aconteceu, irmãos, porque Jó não era simplesmente um crente, Jó era um cristão. A Bíblia fala que quando a esposa de Jó chega para ele: Jó, para você não resta mais nada, se você continuar vivo com essas manchas na pele, faltando essa orelha, faltando esse pé, que essa úlcera lhe causou, aleluia, que essa lepra lhe causou, e eu já te digo logo, olha, vamos para o cartório, vamos divorciar, porque quando eu casei você era lindo, agora você vai continuar, aleluia, curado, mas com essas sequelas nesse corpo. Mas a Bíblia fala, irmãos, que ele olhou para a cara daquela mulher e disse: olha, você fala como loucas, aleluia, porque se você não sabia, fique sabendo, quando eu vim para esse mundo eu não trouxe nada, aleluia, e aleluia, para lá, se o Senhor quiser eu voltarei nu. Glória a Suiriandehebiasnai. Mas aí, irmãos, eu olhei para esta passagem e fiquei pensando, irmãos, a vida de cada um de nós, pastores, obreiros do Senhor, líderes, aleluia, deve entender e saber isso, que todos nós, irmãos, aleluia, estamos numa caminhada para uma salvação eterna, e ir para ganhar essa coroa que a Bíblia nos afirma que vamos ganhar lá, que é essa uma que o Senhor diz, aleluia, através do apóstolo: olha, o que guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. No dia que você aceitou Jesus, no dia que eu aceitei Jesus, no dia que nós aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, aleluia, o Espírito Santo nos garantiu, aleluia, que uma coroa muito linda já está garantida para nós, aleluia, e que um livro santo está gravado o nosso nome, que isso vai acontecer. O Espírito Santo do Senhor nos convenceu, e nós rendemos aos pés dele, aleluia, e estamos lutando nessa caminhada para nós chegarmos até lá. Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos, aleluia, prosseguir em conhecer, aleluia, o Senhor. A campanha que nós tivemos no mês de janeiro, pastor Marcos estava pregando um dia, e ele disse: irmãos, vamos correr, vamos buscar em aprender e conhecer o Senhor. E aí eu fiquei olhando, irmãos, a Bíblia fala que Paulo foi um homem muito abençoado antes de aceitar Jesus. Foi um homem que gostava de perseguir crente, destruir a vida de crente, judiava dos crentes de uma tal forma, para ver se amedrontava, para ver se não aumentava o número de crente. Eu estou falando de crente, tá, irmãos? Não estou falando de cristão. E Paulo estava com aquele temor no seu coração de não deixar esse povo crescer, porque Jesus já havia ressuscitado e estava com Deus, que todo mundo sabia que ele já tinha voltado para o Pai. Então agora aqui na terra só estavam os discípulos, e o perigo era aqueles discípulos continuar pregando e as pessoas indo aceitando. Então tinha que dar um jeito de barrar aquele crescimento. Mas a Bíblia fala, irmãos, que ele fez tudo isso amando o seu credo religioso, a sua fé, defendendo a sua fé, e com essa ignorância total ele fazia tudo isso. A Bíblia fala que foi passando-se o tempo, quando foi um dia, Pedro não consegue pregar, convencer Paulo, João não consegue ganhar Paulo para Jesus, André, Tomé, Natanael, ninguém consegue ganhar Paulo para Jesus. E eu louvo a Deus, irmãos, aleluia, porque quando o Senhor nos chamou, o Senhor, vou ser contigo em toda situação, em toda circunstância. E eu abracei com a pequena fé que eu tinha, assim como a sua, você também abraçou.
E aí, irmãos, nós descobrimos que quando eu não posso mais, o Senhor desce para fazer. Quando eu não posso, o Senhor desce para agir. E a Bíblia diz que, tendo dificuldade dos discípulos ganhar o irmão Paulo para Saulo, que era Saulo ainda, para a salvação, o próprio Jesus marcou encontro com ele. A Bíblia fala que ele descia, aleluia, para Damasco, e o coração palpitante, aleluia, porque ele tinha muita sede. Parece que Paulo ia naquele cavalo correndo para lá e com a cartinha no bolso, feliz. Vou chegar lá, vou pegar aquela irmã pelo cabelo, vou arrastar, vou pegar aquele homem, vou arrastar pela sua, vou ver o sangue correr. Mas mal sabia ele, aleluia, de que quando, irmãos, nós não podemos vencer, o Senhor desce para batalhar para nós e nos dá um privilégio. Cruza os braços, porque essa batalha é minha, não é tua. Aleluia, graças a Deus. E a Bíblia fala que o Senhor cruzou o caminho de Paulo. Paulo caiu daquele cavalo, ouviu-se uma voz, todo mundo conhece a história, Saulo. E o Senhor olhou para Saulo e falou: olha, desse homem nem o nome não presta, não me serve. Não quero lembrar nem do nome dele. Porque é assim, irmãos, você que nasceu num berço evangélico, você vai ter um dia que você vai ter que entregar a tua vida para Jesus, confessar com a sua boca, passar pelas águas, aguardar o batismo do Espírito Santo, ou já foi batizado, não tem problema, mas esse ato você vai ter que fazer. O seu pai não pode fazer para você, e eu não posso fazer para minhas filhas, para minhas netas, eu não posso. Quem tem que fazer é cada um, tem que confessar. Porque esse pecado cometido anteriormente, o Senhor não quer lembrar mais dele. E quando o Senhor olha para Saulo, fala: olha, nem o seu nome não serve, não presta. Eu vou mudar o seu nome, você vai se chamar Paulo, porque você é um homem, aleluia, que está tornando-se um cristão para mim. A Bíblia fala que quando o Senhor convidou Ananias para orar por aquele antigo Saulo, Ananias temeu e disse: Senhor, esse homem não merece nada. Tu tem visto como que esse homem tem feito com os cristãos? Ele tem tirado vida, ele tem destruído, ele não tem deixado a sua palavra ser pregada. Mas aí, irmãos, aleluia, o Senhor disse: Ananias, eu estou mandando você orar por ele. Você vai orar e acabou, fim de conversa. Você vai ter que fazer. Eu escolhi você. E Ananias foi e orou por ele. E o Senhor disse a Ananias: olha, não se preocupa não, porque comigo as coisas é certas. O perseguidor vai ser perseguido, ele vai pagar o preço. Parece até que o Senhor estava chamando, aleluia, Saulo, para fazer justiça sobre a vida de Saulo. Porque Saulo tinha uma vida regalada, irmãos. A Bíblia diz que ele é um homem estudado, um homem formado. E além de tudo, ele tinha uma religião que ele defendia de unhas e dentes. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor teve aquele encontro, mudou o nome de Saulo, fez Ananias orar por ele. Ananias orou, o Senhor disse: agora você não é Saulo, você agora é Paulo. E agora eu vou começar a te usar. Diz que no momento ele já foi cheio, ele já foi ungido, ele já foi batizado com o Espírito Santo. E já saiu dali e ficou 3 anos aprendendo no deserto, né? Porque é um dever de cada crente. Porque a única coisa que pode fazer o crente murmurar é o deserto. E é o lugar certo do crente aprender. Para ele se tornar um cristão de fé, um cristão firme, um vaso escolhido pelo Senhor e ser usado. E aí, irmãos, passou todo esse momento. Agora aparece Paulo, irmãos, preso, e na prisão ele começa a lembrar-se dos irmãos de Filipe, e lá ele resolve escrever essa cartinha. E eu achei bonito, irmãos, porque ele falou assim: olha, eu estou muito bem aqui preso, eu estou com alegria tremenda de estar servindo esse Jesus. Eu sinto muito alegre em poder estar, aleluia, servindo Jesus Cristo. Eu me sinto alegre em estar, aleluia, em Jesus Cristo.
Eu quero que vocês entendam uma coisa: também não estou escrevendo porque eu estou passando necessidade. Eu não estou escrevendo para que vocês levantem aí um dinheiro e paguem o advogado e me tirem da prisão. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, aleluia. É que eu, aleluia, aprendi a servir a esse Deus, a esse Jesus Cristo. Eu aprendi a ter alegria no meu coração, aleluia, quando as coisas estão boas, quando as coisas estão ruins. Eu aprendi, tenho alegria em servir esse Senhor. E deixou ali, irmãos, uma mensagem, aleluia, para os crentes de Filipe, e eles ficaram tranquilos e felizes e admirados, porque ninguém, irmãos, vai receber uma cartinha de um presidiário dizendo que está muito bom lá dentro. Talvez nem aquele que está lá dentro ameaçado para morrer aqui fora, mesmo assim ele quer sair lá de dentro. Talvez nem ele vai dar graças a Deus estar preso lá. Existem situações, irmãos, que às vezes os próprios pais preferem que o filho fique preso, porque se vir para cá vai ter que fazer o velório. Aí os irmãos de Filipe estão esperando o que de Paulo quando Paulo escreve a cartinha? É lógico, irmãos. No mínimo, irmã Tamires, no mínimo, quando receber a cartinha, no mínimo, vamos colocar a igreja em oração para o Senhor fazer conforme fez com o apóstolo Pedro. Vamos reunir, vamos orar para o Senhor tirar, aleluia, o nosso irmão Paulo da prisão, no mínimo. Mas Paulo fez ao contrário. Você já visitou algum crente no hospital que está entre a vida e a morte? Ou você já visitou algum no mesmo lar da pessoa? Chega lá, o cidadão está lá entre a vida e a morte, o médico diz que não existe mais vida para ele, e você vai lá fazer uma visita para ele, né? E você vai lá e fala assim: ai, tadinho, nós vamos orar para você, tadinho, tadinho. Ele olha para você e fala assim: não tenha dó de mim não. Sabe por quê? Porque a minha vida já está na mão do Senhor. Se o Senhor, aleluia, me tirar agora, aleluia, eu estou no lucro, aleluia. Se o Senhor quiser. Aí você volta confortado, fala: puxa vida, eu não tive nem jeito de falar nada com ele, porque o homem, aleluia, ele está sofrendo a dor, sentindo o cheiro da morte, mas o coração dele, aleluia, está dizendo que a vida eterna dele está garantida. E volta, a gente volta às vezes, eu já aconteceu comigo, a gente volta às vezes para casa, puxa vida, a gente achava que ia achar um cidadão assim, mas o nosso irmão está com muita fé. Eu me lembro, irmãos, que uma hora antes do meu pai morrer, do meu pai partir para o Senhor, a minha esposa levantou de manhã, colocou ele lá no quintal para esquentar um solzinho. Ele já estava bem debilitado, muita dor, um fracasso terrível, não muito velho, tinha 76 anos, trabalhou até a última hora. E ela chegou para ele e disse: Simão Carlos, era 10h20 da manhã, e eu estava trabalhando, e ela chegou para ele e disse: Simão Carlos, aí ele pegou e falou assim: Jô, me tira do sol, me põe no banco ali agora na sombra, porque o sol está muito quente. Aí a irmã Joci olhou para ele e falou assim: irmão Carlos, o negócio está feio hoje, o senhor está muito debilitado, o negócio está feio. Aí meu pai olhou para ela e disse: ah, irmã Jô, se você soubesse a alegria que eu tenho no meu coração, daqui uma hora o Senhor já está me buscando e eu vou descansar com o Senhor. Irmãos, foi 10h20, 11h20, ele debruçou o braço no banco lá em casa, no banquinho de alvenaria que tem lá, debruçou lá e o Senhor tirou o espírito dele. Eu não estou falando de crente, irmãos, estou falando de cristão. Os irmãos conhecem a história de Estevão. A Bíblia fala que após ele ser apedrejado, ele sente que ele vai morrer mesmo. Ele disse: olha, eu estou vendo o Senhor, aleluia, eu estou vendo o céu aberto, e eu estou vendo, aleluia, o Senhor Jesus, aleluia, o Filho de Deus em pé do lado direito do trono do Senhor. Eu estou vendo Jesus.
E a Bíblia diz que aquilo criou mais ira e ódio no coração daquelas pessoas que estavam apedrejando. E aí atiraram com mais força e vontade. E ele fez uma oração ao Senhor e disse: ó Pai, não imputa pelos pecados desses homens, mas perdoa. Aleluia. E assim dormiu no Senhor. Irmãos, ser cristão, irmãos, não quer dizer que você tem que ser um santarrão. Ser cristão quer dizer que você tem que ter uma fé viva em Cristo, independente da situação que você está vivendo. Aleluia. Foi por isso que Paulo escreve aquela cartinha e disse assim: olha, uma coisa eu quero que os irmãos tenham certeza, que eu aprendi, aleluia, eu aprendi viver feliz com o Senhor, alegre com o Senhor, independente da minha vida financeira, na prisão ou fora da prisão, com dinheiro no bolso ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, mas a alegria que habita aqui, aleluia, não tem quem tira, aleluia, em servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, para confortar todos os irmãos e a nós também, ele disse: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Em quem você está fortalecido, irmão? Em quem você está fortalecida, irmã? Em quem? Ainda há tempo, irmãos. A oportunidade ainda continua aberta para você tomar uma decisão. Eu conheço a minha força, você conhece a sua. Cada um de nós conhecemos a nós mesmos. E se nós não conhecemos, é só pedir ao Senhor que Ele vai revelar quem nós somos. Eu prometo a você, irmãos, que há uma verdade na Sagrada Escritura, que se você, aleluia, não te conhece, se eu não me conheço, eu posso, aleluia, o Senhor coloca um espelho diante de mim para me dizer quem eu sou. E tudo isso o Senhor faz por amor à minha vida, para não me perder. E assim Ele faz na sua vida também e na nossa vida, porque o sacrifício do Senhor na cruz, o sangue de Jesus derramado na cruz foi por muitos, e desse muito você faz parte. Era hora de você estar vendo lá o Fantástico, vendo os políticos brigando de um lado para o outro, tentando puxar o tapete de um de outro, vendo lá, aleluia, como você cuida da sua diabetes, como você cuida da sua depressão, mas você escolheu vir para o santuário, aleluia, e o Espírito Santo lhes honrou, te fortaleceu e te trouxe, aleluia. E aqui nós estamos, irmãos, para tomarmos uma decisão na nossa vida espiritual. Eu preciso aprender, irmãos, viver servindo a Cristo com alegria em toda situação, assim como todos nós. Se nós fizermos isso, irmãos, no mínimo, irmãos, no mínimo, nós vamos ser um vaso honrado na casa do Senhor. Porque para o Senhor nos honrar como um vaso escolhido na sua casa, na sua obra, irmãos, não precisamos ter dinheiro. O reino de Deus não se compra nada com dinheiro, porque o Senhor é dono de tudo. O que o Senhor quer é que o meu coração, o seu coração, o nosso coração se torne humilde diante do Senhor, e possamos fazer conforme Paulo: tudo eu posso, aleluia, naquele que me fortalece. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa na igreja. Assim como Paulo reconheceu em plena prisão de que era o Senhor quem o sustentava, né? Enquanto ele esteve na fartura, enquanto ele esteve na escassez. Ele lembrou do povo que o ajudou, ele lembrou daqueles que estenderam a mão, né? E ainda fez questão de orientá-los a seguir a Cristo, sendo feliz, com alegria. Glórias a Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor a partir deste momento. Queria convidar a igreja, aqueles que puderem, a se colocar de pé nessa noite. Aleluias.